Demolidor Renascido, ou se você é discípulo do Supla, Daredevil Born Again. Para julgar de forma justa essa primeira temporada, ou quarta temporada, né, já que é uma continuação, temos que lembrar que a série passou por um processo de Frankenstein. Se você não lembra, a primeira equipe responsável por trazer a série de volta foi demitida, já que não estava agradando a chefia, o Zé Boné, nem os atores e muito possivelmente não ia agradar os fãs, já que não teria a velha turma de volta e seria mais focado no lado advogado do Matt Murdock do que no lado vigilante. Mas o problema disso é que no prazo de entrega que foi prometido não dava para descartar tudo, mas dava para cirurgiar plasticamente a série para se tornar mais próximo do que ela deveria ser. Cirurgiar, essa palavra existe? Então claramente o potencial da série nessa primeira temporada de volta não foi o máximo que poderia ser, mas isso impediu de entregarem algo bom? Pra mim, nem um pouco. A série tem sim seus defeitos e eu vou falar deles, mas as qualidades ficaram bem mais aparentes. O primeiro episódio é uma das melhores coisas possíveis e ele dá o tom narrativo do arco do Matt na temporada inteira. Eu discordo pra caralho de quem fala que esse é um arco que o Matt já tinha passado, de abandonar o manto pra depois voltar, porque o peso do porquê que ele faz isso é completamente diferente. Perder o Fog não foi só perder o melhor amigo da vida dele, foi perder a bússola moral que ele tinha, e isso fica muito claro no diálogo com o Justiceiro. Foggy, he was the kindest, purest soul I ever met. And guys like you and me, we could work a lifetime and never measure up to his decency. Foi uma decisão corajosa que eu não achava que eles iriam fazer logo de cara nessa temporada de volta. Outro ponto muito forte pra mim são os vilões. A forma com que o arco do Fisk se entrelaça com o arco do Matt é muito foda. Você vê o tempo todo na série eles voltando de forma sincronizada a ser o que eram, e justamente por causa das ações que cada um deles tem que afetam um ao outro. E isso fica bem simbolicamente representado naquela cena onde o Demolidor tá lutando com o Mills e o Fisk tá lutando com o Adam, espancando o Adam na verdade, e a cena fica se alternando entre eles, mostrando que eles estão de volta, tá ligado? Que eles não conseguem fugir da natureza violenta deles, um pro bem e o outro pro mal. E o que falar do Mercenário? Apareceu pouco, mas pra mim ele é o tipo de vilão que falta nas adaptações de heróis. Um vilão recorrente, sádico e que no caso dele, além de fazer as coisas por dinheiro, faz pelo puro prazer de arruinar a vida das pessoas, especialmente a do herói. E isso é muito foda. E vamos falar de uma personagem injustiçada e a outra que fica um tanto quanto esquecida. Primeiramente, daquela que falam mal e eu discordo, a Heather. Dos personagens novos, ela é a que mais faz sentido na série inteira. Ela se comporta exatamente da forma que você espera que alguém comum que tenta entender esse lado de vigilantes, heróis e vilões se comportaria, tá ligado? E se você olhar pelo ponto de vista dela, faz total sentido ela ter ficado ressentida com o Matt, inclusive. Ela vê o namorado obcecado pelo prefeito da cidade de uma forma pessoal e sem motivo aparente, vê ele defender os vigilantes e até mesmo se fechar e se afastar dela e agir como um louco igual foi no episódio 8. Se eu fosse psicóloga igual ela, eu também ficaria assustado e indignado pra caralho. A gente tem que parar de julgar os personagens pela forma que a gente vê a trama, porque a gente vê como espectador daqui de cima, a gente enxerga o plano todo. Agora, o personagem que tá dentro da trama, ele não sabe e nem pode saber de tudo. Então, muitas vezes o personagem age de acordo com o que era pra ele agir mesmo e a gente que analisa de forma errada. Tem que pensar nessa parada aí. E a outra é a Vanessa. A gente esquece muitas vezes que essa mulher é pura maldade tanto quanto o Fisk. Inclusive, eu diria até que ela se controla mais e age de forma mais fria. O Fisk é um pouco mais sentimental. E ele definitivamente não poderia ter construído seu império sem ela. Até porque quando ele some, é ela que assume e gerencia de uma forma melhor, até mesmo para quem estava envolvido no esquema. Os criminosos preferiam ela do que o Fisk. Realmente um casal de filha da puta feito um pro outro. Mas agora, destacando os pontos ruins antes de falar do finale da season, é até engraçado porque você meio que percebe onde não deu pra mudar muita coisa da direção antiga. Tipo no episódio 7, que é fácil o pior da temporada, e mostra como eles não pretendiam trabalhar o Muse nem um pouco. Não que o Muse seja, nossa, um vilão icônico e tudo mais, mas tipo assim, o cara já não tem uma bagagem, você ainda vai deixar de trabalhar ele? Fica foda, né? Como tanto que no episódio que onde ele ganha mais background é justamente no episódio que ele morre. Ali, aquele episódio é muito fraco, tipo assim,
pra mim, completamente destoante do resto da temporada. Outro ponto é a presença do Cherry, que pra mim não é necessariamente um personagem ruim, é só que ele não fede nem cheira, não fode nem sai de cima, tá ligado? A única coisa que resta pra ele é só trazer conveniências de roteiro com o trabalho de investigador privado que ele proporciona. Como eu disse, a série passou por um processo de Frankenstein, então tirar tudo da direção antiga que não fazia sentido para a direção nova era quase impossível. E por isso a série não chegou no seu potencial máximo. Ainda, porque a segunda temporada promete. E isso me leva pra falar do finale da season. Que final de temporada foda e brutal. O Fisk simplesmente dobrou a aposta e colocou a cidade num estado de submissão da sua força antivigilante. E usando palavras que eu vi no Twitter, cada bala do Justiceiro nesse episódio é uma lavada de alma. Ver ele ao lado do Demolidor acabando com policiais corruptos e além disso deixando muito claro pra eles que eles não têm nada em comum é muito foda. Ele literalmente vira pra aquele bando de filha da puta que é fã dele, que acha que tem alguma coisa em comum com ele e pergunta: vocês conhecem a minha dor? Vocês sabem no que eu acredito? Como eu vejo o mundo? Como é que vocês podem gostar de mim? Vocês são um bando de palhaços. These guys fucking idolize you, man. They all do. We've been honored to serve with you, Frank. Hey, you're fucking mine, you know that? You think you know my pain? You think you know my loss? What do you know about me? How I see the world? You know how I see the world? I ain't gonna serve with you. I won't fucking piss on you if you were on fire, you got that? E se a gente tem a brutalidade do Justiceiro, a gente tem também a mais brutal demonstração da força do Fisk que já se teve em live action, e eu falo isso com muita tranquilidade. A cena onde ele mata o chefe da polícia é de cair o queixo, é de cair o cu da bunda, na verdade, e eu fiquei completamente em choque. Eu tenho dúvidas até se eu posso colocar ela aqui no vídeo, se eu puder, vai estar passando aí, mas é simplesmente brutal, mano. Eu acho que talvez em questão de violência mesmo assim, seja a mais brutal da história do MCU. We will keep this city safe. Então pra quem dizia que a Disney não teria coragem e ia estragar o Demolidor, ela se atreveu. O episódio ainda conta com a volta da Karen, que é impressionante, não dá pra você saber com quem que ela tem mais química, se é o Matt ou se é o Frank. A definição de tanto faz, né? Mas falando sério, é incrível a diferença de química entre os personagens antigos e os novos. Não que os novos sejam ruins, mas a turma antiga ainda bate diferente. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Tudo é construído. E em questão narrativa, a série entrega a reascensão do Rei do Crime, agora usando os artifícios de prefeito para impulsionar o seu reinado ao lado da sua rainha. You moved millions through Red Hook. Now that I'm mayor, we can move billions. E além disso, reforçando a polícia antivigilante e impondo até mesmo um toque de recolher na cidade. Cadê o Homem-Aranha nessa porra? É muito triste você parar pra pensar que as coisas não vão andar do jeito que deveriam andar, com aparições do Homem-Aranha na série do Demolidor e do Demolidor no filme do Homem-Aranha e do Fisk no filme do Homem-Aranha, porque simplesmente tem direitos e questões legais que impedem isso. Tá ligado? É muito decepcionante, mas vamos ver o que eles vão fazer, né? A Marvel costuma dar um jeito. E do outro lado da moeda, o trabalho do diabo nunca acaba e às vezes ele precisa de ajuda. Matt decide que tem que montar um exército para recuperar a cidade. E por mais que essa cena tenha sido um pouco broxante, porque ela não mostra nenhum outro herói, tem dois pontos aí. Um ponto é que o Matt precisa começar realmente convencendo civis, pessoas normais, e ele vai precisar do povo, porque se você tirar o prefeito, por mais que seja o Fisk, de uma forma autoritária, é simplesmente um golpe e muito provavelmente o povo não vai comprar a sua ideia. Então tem esse ponto. Inclusive esse ponto eu vi lá na página Jamesons do Twitter. Segue eles lá que os caras é bom. O segundo ponto é uma previsão minha. Vai aparecer os heróis. A gente vai ver uma nova formação dos defensores com alguns dos heróis antigos e alguns heróis novos também. Eu te dou a total certeza disso. Não tenha dúvidas. É isso, meu povo. Ainda bem que 2026 é logo ali pra gente já poder assistir a segunda temporada logo. Eu tô muito ansioso porque promete ser uma das melhores coisas que a gente vai ter. Junto com o especial do Justiceiro, que promete muito também. O Justiceiro que acabou essa temporada preso naquela caverna do Fisk, junto com outros personagens, inclusive o Espadachim, por exemplo, mas que ele já fugiu porque o homem é foda. It's an honor to meet you.
Thank you, Anthony. Mas e aí, gostaram da série? Comenta aí e já me segue aqui também para não perder outros vídeos. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado pela atenção e tchau!